Olá pessoal, tudo bem? Vamos a uma aula de eletrônica analógica novamente. Dessa vez a gente vai fazer um adendo, né, e trabalhar as características máximas dos diodos e transistores, né? Vamos dar uma olhada também na folha de dados, né? Eu comento muito nas aulas o que é a folha de dados dos componentes e eu queria passar com vocês exemplos, né, de folhas de dados para a gente poder analisar essas características máximas, tá? Tanto do diodo quanto do transistor. Para isso eu escolhi dois componentes que são muito famosos no mundo da eletrônica, o diodo 1N4007 e o transistor BC547. Tá? Eu vou passar aqui a folha de dados para vocês darem uma olhada. Essa é a folha de dados do diodo 1N4007. Né? Se você observar essa folha de dados, o título dela começa com 1N4001 through 1N4007. Isso quer dizer o quê? Essa folha de dados ela serve para os diodos do 1N4001 até o diodo 1N4007. Isso significa que essa folha de dados ela contempla o 1N4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 6 e o 4007, tá bom? Como a gente quer saber especificamente do N4007, a gente também pode usar essa folha de dados, né? Porque ela contempla um N4007 fabricado pela empresa Vishay, tá? Essa aqui é a cara, né? A aparência do diodo, tá? Você pode ver aqui que DO41 é o encapsulamento do diodo, né? O diodo está encapsulado nessa forma, ele tem essa aparência porque ele é fabricado dentro dessa cápsula que se chama DO41. Tá? Toda vez que você tiver o DO41, o componente vai ter a mesma aparência. E a gente sabe que componente é esse porque está aqui, ó, um retificador, né? Um diodo retificador plástico de uso geral, né? General purpose seria uso geral, e ele é um diodo retificador de uso geral, tá bom? Aí a gente tem aqui algumas características do diodo especificamente, tá? Isso é interessante porque nessas características a gente tem alguns dados que podem ser úteis, principalmente para, por exemplo, aqui a gente tem solder dip, né? Ou seja, se a gente for soldar esse diodo, a gente tem que trabalhar com uma temperatura de 275 graus no máximo para soldar esse diodo, para não causar nenhuma avaria ao componente, né? Então a gente vai soldar, é claro, os terminais metálicos do diodo a uma temperatura de no máximo 275 graus. Então quando você usar uma estação de solda, com ferro de solda, você tem que ajustar o ferro para uma temperatura de preferência menor do que 275 graus para poder soldar esse componente sem causar avarias, tá? Então a folha de dados ela nos traz informações muito úteis, né, muito importantes para os componentes que eles trabalham, tá? Aqui a gente tem características primárias, né? Dentro dessas características primárias, a gente está muito preocupado com características máximas, né? E geralmente as características máximas vêm nessa tabelinha aqui, ó, maximum ratings, né? Valores máximos, né? Dados máximos para cada diodo. Mas vamos dar uma olhada aqui nessa primeira tabela, né? Características primárias, né? Ou seja, as características talvez mais importantes do diodo, né? Que vão fazer com que esse diodo de cara possa ser selecionado ou não, né? O camarada vai olhar essa tabela de características primárias e vai olhar, esse diodo vai servir ou esse diodo não vai servir, né? Se esse diodo servir, ele pode consultar, né, algumas outras características mais específicas ao longo da folha de dados. Vamos ver aqui algumas características primárias. Esse IF, né, lembra que I designa corrente elétrica, o F é forward, de direta, tá? Isso vai significar a corrente na polarização direta. Esse AV é de average, é médio, né? Então a corrente média na polarização direta para esse diodo é de 1 ampere. Isso quer dizer que todos esses diodos do N4001 ao 4007, né, eles aguentam uma corrente média na polarização direta de 1 ampere, tá? Essa informação é muito útil para a gente saber se o diodo vai servir ou não para a nossa aplicação. Então a gente já sabe que a corrente máxima que pode passar pelo diodo é 1 ampere nesse diodo, tanto do N4001 ao N4007. A gente tem aqui outra característica importantíssima, né,
que é o V-forward, né, ou tensão direta na polarização direta, o que a gente chama de tensão de joelho, né, na literatura, ela é de 1.1 volt. Esse 1.1 volt provavelmente é uma característica máxima, né? Vamos ver aqui, ó, tensão direta, ó, características elétricas. A gente tem aqui o VF, né, ou seja, a tensão direta máxima instantânea, 1.1. Isso quer dizer o quê? Que esse diodo, quando trabalha na polarização direta, ele pode ter um consumo de tensão, né, de 1.1 volt no máximo, ok? Repara que o cara, quando fez essa medição, né, para ver o consumo máximo, e ele viu que é de 1.1, o teste que ele submeteu o diodo, né, ele colocou o diodo para testar a uma corrente de 1 ampere. E lembra que a gente viu que a corrente de 1 ampere é a corrente máxima que pode passar pelo diodo? Isso significa que quando o diodo estiver trabalhando na corrente máxima, o valor de tensão que ele vai consumir é 1.1 volt. Mas em geral a gente não trabalha nos valores máximos, então esse valor pode cair. E aí geralmente vai ser para uma média, né? E essa média é em torno de 0,7 volts, aquilo que a gente sempre tem estudado. E outra característica fundamental para esse diodo é a temperatura na junção. A temperatura na junção, essencialmente, é a temperatura que o componente pode estar submetido no máximo. Lembra que o diodo ele é uma junção PN, né? Então a gente está falando, a temperatura máxima na junção, para que ela não seja danificada, é de 150 graus Celsius. Isso quer dizer que esse diodo ele pode trabalhar até uma temperatura máxima de 150 graus. A partir disso, esse diodo pode ser danificado na sua junção, né? E aí você vai ter uma avaria do componente que vai ser permanente, tá? E isso vai estragar o componente e aí você vai ser forçado a ter que trocá-lo, tá? Aqui a gente tem as características individuais para cada um dos diodos, né, do N4001 ao 4007. Por exemplo, a gente tem aqui a tensão DC de bloqueio, né? É aquela tensão reversa máxima. Qual é a tensão reversa máxima, né? O VBO, a tensão de breakover. Quantos volts ele consegue bloquear, né, de corrente contínua? O 4001 bloqueia 50 volts, o 4007 bloqueia 1000 volts de tensão na polarização reversa, tá bom? Esse valor muda para cada um desses diodos, tá? Então você tem que tomar cuidado com o diodo que você está olhando para saber a tensão reversa máxima que você pode colocar nele e ele é capaz de bloquear, tá? Nós temos aqui as características elétricas, né, desse diodo. A gente já colocou aqui, a tensão direta máxima é 1.1. Não significa que é sempre 1.1 que ele consome, mas no máximo 1.1, quando ele está trabalhando na corrente máxima, que é a condição de teste que o fabricante submeteu, tá? E a gente tem uma outra característica aqui, que é uma característica de projeto, geralmente é alguma coisa muito importante quando a gente está trabalhando na área de engenharia e a gente precisa fazer um circuito que vai trabalhar com uma frequência relativamente elevada, né? É uma capacitância de junção, né? O diodo ele vai funcionar como se fosse um capacitor na sua junção, e aí a gente tem um valor de capacitância, ó, 15 picofarad, se ele estiver trabalhando com um sinal de 1 MHz, tá? Então nessa frequência a capacitância é em torno de 15 picofarads, tá bom? A gente tem alguns outros dados do fabricante especificamente, né? Como aqui a informação de encomenda, né? Você pode encomendar, e a gente tem aqui um peso do componente em si, né? O modo de entrega que o fabricante fornece. Essa folha de dados de especificação técnica, ela é uma folha bem completa, né? Vem várias informações, inclusive informações do ponto de vista do setor de compras do componente, né? Tem gente que compra muitos componentes, então essa informação pode ser útil. Aqui a gente tem alguns gráficos, né? E esses gráficos eles mostram o comportamento desse, porque geralmente essas tabelas nos dão os valores máximos, né? E aí a gente às vezes não quer trabalhar com o valor máximo, né? Eu quero saber qual é a tensão direta quando a corrente é um pouco menor do que 1 ampere, né? Não está descrito nessa tabela, né? Então geralmente os fabricantes eles colocam um gráfico do que vai aparecendo, né? Do comportamento do componente, tá?
em função de alguns outros fatores. Por exemplo, aqui, ó, típico, instantâneo, característica direta, típicas, né? Aí a gente tem a temperatura de junção, tá? E ele está mostrando aqui, ó, a tensão direta em função da corrente direta, né? Ou seja, conforme a corrente vai aumentando, como é que se comporta a tensão no componente, tá? Essa tabela aqui, ela não é simples de analisar porque ela é uma tabela semi-log, né? Semi-logarítmica. Então o gráfico dela, a curva dela não é fácil assim de interpretar, tá? Ela é um pouquinho complicado de interpretar. Mas os fabricantes eles nos dão alguns gráficos para a gente poder observar o comportamento do componente. Aqui a gente tem um desenho técnico, né, do componente com as medidas, né, em milímetros, em polegadas, para o camarada saber se vai caber numa placa, se vai funcionar direitinho, né, onde ele quer colocar, se vai conseguir encaixar direitinho. Então a gente tem esses dados aqui, tá? Esses dados eles são muito úteis porque você às vezes precisa identificar um componente e você não sabe que componente é esse, né? Então muitas vezes a gente acaba recorrendo ao tamanho do componente, né, ao formato, né? Esses valores aqui, ó, em milímetros a gente tem, ó, a distância desse terminal, né? Essa distância aqui é de 25,4 milímetros, né? O milímetro está entre parênteses. A distância desse terminal aqui é de 25,4 milímetros. O corpo do componente, ó, tem uma espessura em torno de 2,7 milímetros. Então a gente consegue saber bem o tamanho do componente. Tá? E aqui algumas outras informações da fábrica. Ok, mas essencialmente essa é a folha de dados típica, né, de um diodo, para que a gente possa analisar e saber selecionar um diodo corretamente. Toda vez que você for trabalhar com algum componente eletrônico especificamente, é bom consultar a especificação técnica desse componente, tá? E saber como é que esse componente se comporta e principalmente saber quais são as características máximas desse componente, né? A gente calculou nas aulas anteriores qual é a corrente que passa no resistor, né? No diodo. Qual é a corrente que passa no diodo? Se você souber a corrente que passa pelo diodo no circuito, você já vai saber se esse diodo aqui vai ser adequado, né? Por exemplo, nesse diodo, o máximo de corrente é 1 ampere. Então você tem que ter um circuito em que a corrente não possa ultrapassar 1 ampere se você vai utilizar esse diodo aqui, né? O diodo 1N4001 ao 4007. Se você for usar um desses diodos, você tem que calcular no teu circuito para saber mais ou menos qual vai ser a corrente por cima do diodo, para saber se ele vai se danificar ou não, né? Tá? A temperatura de operação e tudo mais, tá bom? Eu vou passar mais uma folha de dados aqui para vocês. Essas folhas de dados são fáceis de encontrar na internet, tem até alguns sites dedicados à busca, né, de folhas de dados de diversos componentes, né? Então tem vários sites que vocês podem achar na internet a folha de dados de praticamente qualquer componente. Então é fácil descobrir e localizar. Basta dar uma pesquisada na web e você vai conseguir perceber, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês uma outra folha de dados, tá? Mas dessa vez de um outro componente, dessa vez de um transistor bipolar, fabricado pela Fairchild. O transistor tem essa aparência aqui, ó, né? Tem essa aparência, tá? Lembra que toda a aparência, né? Todo formato, ele tem um nome, né? Porque isso aqui é uma cápsula que o cara fabrica para colocar o componente dentro. Essa cápsula aqui, que tem essa aparência, tem o nome de TO92, TO92. E aqui tem os 3 terminais do transistor. E o fabricante já está te dando aqui, ó, quem é quem. Se você olhar o componente do mesmo jeito que está esse desenho, o terminal da esquerda é o número 1, ele é o coletor. O terminal do meio, portanto, é o 2, é a base. E o terminal 3, esse da direita, é o emissor. Tá? Então já dá para saber quem é quem, olhando o componente dessa forma, pela folha de dados. Tá? Essa folha de dados trabalha quais transistores? O 546, o BC546, o 547, o 548, o 549 e o BC550. Todos esses 5 transistores são transistores do tipo NPN. Tá? Todos eles são fabricados com silício. Tudo bem? Então todos eles são transistores NPN fabricados com silício.
E aí a gente tem aqui algumas características de encomenda, né? Todos os transistores que estão aqui, eles têm a mesma cápsula, né? O TO92. Todo mundo aqui é fabricado na mesma cápsula TO92, mas cada um pode ser um transistor diferente. E aí você tem o tal do part number, né? O que é o part number? Part number é essencialmente o nome do componente. Então, por exemplo, está aqui, ó, BC546ABU. Esse é o componente. Por quê? Você pode ter um componente que apresenta um comportamento um pouquinho diferente. Aí ele vai ser chamado de BC546ATA. Né? Então, esse é o nome do componente. Mas o que acontece? Quando você olha o componente em si, né, quando você pega ele na mão, que nem está essa aparência aqui, o que você vai ver escrito em cima do componente? Você vai ver escrito esse marking. É o que está marcado no corpo do componente. Tá? O que vai ficar marcado no corpo do componente? BC546A. Isso que você vai ler. E esse BC546A, ele vai se referir a esse componente aqui. Mas esse outro componente, que é um pouquinho, deve ter uma variação muito pequena, ele também é marcado como BC546A. Então você pode ter a mesma marca para se referir a dois componentes diferentes, mas que na prática vão diferir em uma coisa mínima. Tá? Então, a gente como usuário, né, como técnico, como engenheiro, que vai olhar um componente, a gente vai ver um componente e vai ver o que está escrito no componente. E o que está escrito é esse marking code, né? Isso que a gente vai ler. Então, lendo isso que está escrito no componente, a gente vai saber de que componente em si se trata. Tá? A gente tem aqui algumas características desse transistor. Ele é um transistor de amplificação e chaveamento, tá? Alta voltagem, né? O BC546, por exemplo, tem uma tensão entre coletor e emissor aberto, com base aberta, a 65 volts, que é uma tensão relativamente alta, né? Baixo ruído, né? O 549 e o 550 são de baixo ruído na amplificação, e eles são complementares a outros transistores. Por quê? Ele é NPN, né? Esses transistores aqui são todos NPN. Por exemplo, o BC546 é NPN, o BC556 ele é PNP, por isso que ele é complementar ao BC556, porque enquanto o BC546 é NPN, o 556 é PNP. E o BC546 e o BC556 eles vão ser exatamente iguais no comportamento, porém um vai ser NPN e o outro PNP. Tá? Da mesma forma, os outros são complementares a esses respectivamente. Tudo bem? Vamos dar uma passeada nessa folha de dados aqui, ó. Tá aqui. E a gente tem aqui características, né, máximas, né, absolutamente máximas. Vamos lá. Uma coisa que a gente calculou muito, né, nos exercícios de transistor é a corrente de coletor. Então tá aqui, ó. IC, corrente de coletor. Isso aqui é a corrente de coletor máxima para qualquer um desses transistores, né? Então qualquer um desses transistores tem uma característica máxima de corrente. Qual é a corrente máxima que pode passar pelo coletor? Então, quando você calcula, você tem um valor estimado da corrente de coletor. Qual é o máximo se você estiver usando esse transistor aqui em questão dessa folha de dados? 100 mA. Isso quer dizer que, se você tiver esse transistor num circuito e a corrente de coletor for maior do que 100 mA, você pode acabar danificando esse transistor permanentemente. Então, a gente tem que respeitar essa característica máxima. Também a gente pode calcular qual é a dissipação de potência máxima, né, no transistor. A dissipação máxima de potência para todos esses transistores dessa folha de dados é 500 mW, né, meio watt. A potência que o transistor vai dissipar é de no máximo meio watt. Para calcular a potência, a gente multiplica a tensão do coletor e emissor pela corrente do coletor, né? A gente vai fazer exemplos nas próximas aulas sobre isso. E essa potência máxima, ela também tem que ser respeitada, né? Se a gente trabalhar com esses transistores dessa folha de dados acima da potência máxima, eles vão se danificar com certeza. Tá? Idealmente, em todos os projetos, a gente tenta trabalhar com componentes que estão um pouco abaixo, né? Bem abaixo da potência que a gente analisou no circuito. Por exemplo, se você calculou no circuito que a corrente de coletor vai ser bem menor do que 100 mA, por exemplo, 40 mA, aí você pode usar esse transistor dessa lista, né, dessa folha de dados.
Agora, se você calculou um circuito com transistor e a corrente de coletor deu, por exemplo, 95 mA, aí vai ser muito arriscado você usar um transistor dessa lista, porque já vai estar muito perto da corrente máxima permitida, né? Então é um circuito muito arriscado, né? Não tem uma segurança muito boa, tá? Aqui a gente também tem a temperatura de junção máxima que ele pode trabalhar, 150 graus, tá? É o máximo de temperatura na junção, no componente em si, não necessariamente é a temperatura máxima de solda, tá? Não é isso, é a temperatura máxima na junção. O componente em si, por si, ele aguenta no máximo, né, o componente lá dentro, ele aguenta no máximo 150 graus. Acima disso, ele vai se danificar. Então a gente tem que ter muito cuidado com a temperatura em que esses camaradas vão trabalhar, tá? Aqui a gente tem vários outros fatores, como as características elétricas, e a gente tem aqui o famoso HFE, né, o ganho do transistor, né, o beta em muitas literaturas. O que é isso aqui? É o ganho de corrente, em corrente contínua, tá? Aí o que acontece? Esse ganho, ele é variável, né? Ele tem uma variação em função principalmente da temperatura, né? Da temperatura, do ponto de operação. Por exemplo, o camarada que analisou esse HFE, ele botou a condição de teste com VCE 5 volts e corrente de coletor 2 mA. VCE e a corrente de coletor são dois itens que a gente calcula nos nossos exemplos. Então, se você souber, se você tiver um transistor, esses transistores que estão trabalhando dentro de um VCE de 5 volts e uma corrente de coletor de miliamperes, a gente pode esperar um ganho de entre 110 e 800 no máximo, né? É uma faixa muito grande, é uma faixa muito grande de ganho. Geralmente a gente tem alguns circuitos com transistores para poder tornar esse ganho mais estável, né? Porque esse ganho está muito variável. E isso às vezes pode ser prejudicial, né? Esse ganho pode se modificar muito facilmente, né? Ele pode saltar de 110 para 800 em função da temperatura, né? Se a temperatura no componente estiver variando muito, esse ganho vai variar muito também. Então a gente tem alguns circuitos, né, para poder minimizar esse efeito de variação no ganho, tá? Mas o ganho esperado para um ponto de trabalho do transistor de VCE 5 volts e corrente de coletor 2 mA é em torno de 110 a 800, tá? A gente tem aqui também os valores de VCE esperados na saturação, o VBE, né, a tensão entre base e emissor, né? Aquele VBE que eu sempre falo para vocês que é 0,7 volts também, né, entre a base e o emissor. Se você observar aqui, ó, nessas condições de teste, o VBE mínimo ele é 580 mV. 580 mV é 0,58 volts. E no máximo 700, 720 mV. 700 mV é 0,7. Então você pode observar que o VBE ele oscila, né? Ele tem um ponto de trabalho, o valor do VBE é próximo de 0,7, né? Então, quando a gente trabalha as nossas análises e coloca lá na análise 0,7 volts, a gente está colocando uma aproximação muito próxima, muito real, né? Uma aproximação muito boa para poder calcular o circuito com transistor, tá? Tem aqui um aumento de 720, se a gente mudar a condição de teste, tudo mais, tá? Então, mas tu pode ver que está tudo em torno de 0,7 volts, tá bom? Aqui tem alguns outros fatores, né? Classificação do HFE para o tipo para classificação como funcionando o transistor como um amplificador, classe A, classe B ou classe C. E aqui de novo a gente tem os gráficos, né, de trabalho do transistor, tá? Curva de transferência, o ganho de corrente, olha o ganho de corrente aqui, ó. O ganho de corrente, né? Está marcado aqui nesse eixo vertical em função da corrente de coletor, né? Então a gente está modificando o ganho dependendo da corrente de coletor que está passando. Esse é o gráfico de resposta. E a gente tem uma resposta praticamente linear aqui para uma variedade muito grande de corrente de coletor, né? Então o ganho de corrente, né, o HFE, ele é estável para uma boa faixa de valores de IC. Aqui a gente tem, por exemplo, algumas outras características, né? Tensão entre coletor e emissor, em função da capacitância de saída. Geralmente são características que a gente usa muito na engenharia, né? Esse aqui é uma curva típica, né, que aparece
na literatura para o funcionamento dos transistores, né? Uma curva de resposta do transistor para várias entradas de corrente de base, né? Se a corrente de base for 400 microamperes, a gente tem essa curva aqui. Se a corrente de base for 350 micro, a gente tem essa curva. Para várias correntes de base, a gente pode traçar algumas curvas de resposta do transistor, tá? Novamente aqui é um gráfico, né, uma imagem com as dimensões do componente, da física, tá? A gente tem o tamanho dos terminais, o tamanho do corpo do componente, né? Geralmente sempre em polegadas e milímetros, tá? A vista de cima, a vista frontal e lateral, para a gente poder saber se o componente vai caber, né? Saber o tamanho do componente em si com antecedência, tá? Aqui é mais uma continuação, né, da folha. E aqui o fabricante termina, né? Bota algumas informações sobre ele aqui, tá? Principalmente coisas de entrega e encomenda, tá bom? Isso aqui é um passeio pelas folhas de dados, tá? Todos os componentes têm uma folha de dados que a gente pode consultar para verificar o funcionamento e as características máximas, tá? Tudo para que a gente possa usar o componente com tranquilidade e facilidade, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Eu vou deixar vocês continuarem estudando e até a próxima aula. Tchau, tchau.